iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje, com estúdio novo, vida nova, e vamos ver o que vai dar. Tudo hoje aqui pode ser que a gente erre um pouquinho, mas eu acho que vai acertar mais do que errar, porque a gente está acostumado a fazer as coisas do nosso jeito. E eu tenho uma convidada toda especial. Primeiro, pela minha afinidade com a família dela. Eu conheço a família da minha convidada há muito tempo. É filha de uma publicitária maravilhosa. Eu diria assim que foi a primeira mulher que fez publicidade acontecer no Vale dos Sinos. Maria Helena é uma mulher encantadora, uma mulher batalhadora e que deu à luz a 2 filhos maravilhosos, né? Uma está na minha frente, como eu disse, e o outro é o Ricardo, que é um guri que está despontando maravilhosamente nesse mercado. Elogiado, eu vou falar que a Anne, que está na minha frente, vai dizer mais ou menos o que ela é, né? O que ela faz, o que ela fez e por que ela está aqui. E aí a gente vai bater um papo sem compromisso nenhum, né? Daqueles que a gente leva no dia a dia. Tudo contigo, Anne. Ai, que honra, muito obrigada. A gente está estreando, então, um estúdio novo, é isso? Aumentou a responsabilidade. O carinho é recíproco, né, Nenê? Eu acho que maravilhoso que a gente vê que o mercado, né, esse nome tão, né, do capital e do capitalismo, ele consegue ser afetivo e criar relações tão duradouras como a tua com a minha mãe. A gente ser uma agência que continua familiar, né? E ter, enfim, ter essa conexão contigo. Esse convite vir aí de uma amizade de tantos anos ainda é mais especial, né? Não, essa sucessão é perfeita, né? Até porque tu tem a garra da tua mãe, né? Não criticando o Oswaldo, né? O Oswaldo é um queridão, mas o Oswaldo é o homem do dinheiro. Não, e a gente, eu e o Ricardo, a gente acaba se complementando muito também. Semana passada foi impressionante. Ele no Summit, né, no South Summit, e acho que ele chegou ao meio-dia, era 3 da tarde, ele estava exausto. Ele, gente, minha cota social já foi. Tô indo embora. Eu, Ricardo, mas tem um happy hour ali da Eletromídia. Ele, não, minha cota social já foi. Ele ficou, porque eu tinha que ir. E eu tava assim, gente, eu só tava frustrada porque eu não ia ficar no happy hour. Tipo, minha cota social começa às 8 e termina à meia-noite. A dele começa ao meio-dia e termina às 3 da tarde. Então a gente é super complementares. E ele, né, na estratégia criativa da ProTarget, eu no relacionamento com os clientes. Mas quem eu sou, Nenê, eu acho, né, cada vez, né, tá na moda ser indefinido, né, mas eu acho que eu sou uma pessoa que gosto demais de aprender, assim, eu sou muito entusiasta um pouco do clichê de ser a melhor versão, mas de estar sempre em aprendizado. Então, eu sou publicitária, mas talvez se eu fosse outra coisa, né? Enfim, gosto demais de compartilhar conhecimento, então por isso estar aqui é tão prazeroso. E na ProTarget, então, lidero a área de comunicação, né, com cliente, relacionamento e novos negócios. Então, batalhando aí para a gente cada vez mais ter um time, né, que faça mais autogestão, que consiga, né, ser mais autônomo e eu trabalhar mais na prospecção de negócios junto com o nosso comercial. Sabe que a agência é assim, né, a gente que faz o negócio. E eu sou mestre em escrita criativa, né, pela PUC, então tem um lado B que o Nenê conhece bem também. Escrevo, né, atualmente escrevo mais nas redes sociais, mas tenho 4 livros publicados. Tenho pós na Imperial College de Londres. Para quem não sabe, a Anne também é poetisa. E, de fato, o primeiro do livro teu, eu recebi de presente da tua mãe. E ela, com orgulho, ela me trouxe o livro. Né? Nossa, né? Ela que me trouxe o livro. O livro foi muito legal, que eu lancei com 19 anos. Eu estava na publicidade da SPM na época e no jornalismo da PUC, tentando entender qual eu ia. Enfim, fui para os 2 e depois ainda para a literatura. Todas as formas de escrita me inspiram. Eu sou mais do texto,
do que do vídeo, né? Eu digo assim, meu Instagram e minhas redes sociais, eu digo, olha, eu amo vídeo assistir, mas eu sou melhor no texto, né? Na fala, assim. Mas o livro foi muito louco, porque eu tinha 19 anos e começou a ser adotado em colégios, né? Sozinha eu vendi mais de 30 mil exemplares, fui parar na MTV. Lembro o Vitor Fationi, na época, me convidou. Fui no Nickelodeon. No auge da MTV. No auge, eu fui daí trabalhar lá dentro, em São Paulo, né? Gravando vinheta e no final do dia indo assistir show da Pitty no último andar lá da Afonso Bovero. Ai, que coisa boa. Era incrível. Bons tempos, né? De festa, o mercado já foi melhor, né? De festa. Sim, hoje... Mas Claro. a gente também está aqui porque tu participou há bem pouco tempo de um grande evento internacional e, inclusive, desse já uma palestra na própria agência sobre esse evento. E foi a primeira vez que tu participaste, né? O que te levou a participar do SWX? Ai, Nenê, eu tava, acho que uns 6 anos que eu queria participar de uma edição, e daí foi bem, o tempo que eu tava me organizando para ir foi o tempo que vieram meus filhos, né, e daí, enfim, não conseguia ficar muitos dias fora. A única experiência que eu tinha tido, eu fiquei 11 dias fora para gravar uma campanha lá da Calçados Pegada em Los Angeles. Eles tinham 1 ano, quando eu voltei, Nenê. As crianças não tinham mais coxa, esses coitadinhos. Ficaram tão... Eles aprenderam a falar mamãe olhando para uma foto. Depois daquele dia eu falei, gente, eu não desapareço mais tanto tempo até eles crescerem e entenderem que a mãe volta. Daí agora eu falei, não, já entendem que a mãe vai voltar, tudo der certo, né? E tal. E daí eu já estava há anos, porque eu entendo que é um evento que concentra, né? Como tu já estiveste lá. Concentra essas trilhas todas, né? E eu entendo muito que esse cruzamento de disciplinas diferentes é o que nos faz criativos. E o que nos faz... Né, inspirar para expirar, eu sempre acreditei nisso, sempre fui um evento diferente. Isso é coisa da Nena, tá? A Nena, há uns 10 anos atrás, pegou um voo e foi para um evento do Google, em São Paulo, porque ela disse, gente, a gente tem que estar vendo o Google. Faz mais de ano que ela me incomoda, entre aspas, né? Me provoca os atendimentos. Por que não estão usando ainda a inteligência artificial para reporte de reunião? Que coisa nervosa que é um atendimento na frente do cliente com o seu computador digitando, ao invés de estar ouvindo. Anne, e ela há 1 ano. Então, essa questão genética, né, de conhecimento, sempre foi de buscar em outros lugares, sabe, Nenê? Acho que isso que fez sempre... eu, Ricardo, a Nena, Osvaldo, a gente sempre foi muito da música. Todo mundo toca piano lá em casa, todo mundo sempre... Todo mundo não, eu e o Ricardo, mas ele é bem melhor que eu. Mas todo mundo sempre foi das artes muito, né? Você conhece a família. E eu acho que o SXSW tem, por ter nascido da música lá em 87, né? Da música, do cinema, e depois expandido para a criatividade, etc, né? Hoje, tecnologia, é isso que eu queria buscar, sabe? Esses cruzamentos. O importante é que o S, como tu dizes, ele nasceu da música, ele era uma grande balbúrdia, né? Primeiro porque o Texas lá é uma loucura total, né? E, de repente, vira esse mundo da criação, vira esse mundo das agências. Eu diria que superou Cannes, né? Em conteúdo, em tudo aquilo que a gente está vendo de novo. Eu não sei se nesse ano foi um ano até mais difícil de entender, né? Até porque os assuntos discutidos são assuntos muito, eu diria assim, muito maçudos, conteúdos que tiveram que ser muito engolidos, né? Falar sobre longevidade é duro, falar sobre ação social é duro, né? Sim. Então são temas que para que tu possa entendê-los, tem que ter um estudo muito mais profundo e sai do oba-oba que sai do que é só gostosinho, né? Como diz. Exatamente. Né? Né? Isso é verdade. Né? Interessante. Então, esses assuntos, para serem discutidos, eles têm que ser levados adiante, né? Porque nós estamos vivendo esse momento, né? Sim. De como é que é? Vai ao 100? Vai ao 120? Eu saí muito acreditando que sim, né? Isso me animou muito. Eu tinha lido aquele Peter Attila no último ano. Foi meu livro de cabeceira, o Outlive, né? E vi ele ao vivo, então eu fiquei super empolgada, porque estava assistindo ele ao vivo. Eu sou chat de autor, né, Nenê? Uhum. É sério, se tem algo que me deixa, assim, em frenesi,
né? Eu posso estar talvez no Oscar e vou dizer, uau, legal, Jennifer Aniston. Mas não, eu fico frenesi dos autores, escritores e pessoas A prova é que tu interessantes. trouxesse uma biblioteca ampla, Eu né? trouxe, né? E não trouxe só no Kindle, né? Eu trouxe realmente o físico, porque eu gosto também de... Eu gosto de trabalhar o livro do tipo, não vou talvez ler esse livro inteiro, né, de 300 páginas em um mês. Não, mas ele fica lá e eu pulo. Eu vou lá para outro capítulo, principalmente esses de conteúdo mais, né, enfim, consultivos, assim, não um romance, não uma ficção. Então, eu trouxe. Mas, realmente, eu saí, assim, muito otimista em relação à parte da longevidade, né, do quanto que a inteligência artificial, junto com a biologia, né, então foi um tema que eu confesso que eu fui mais nas trilhas. Inclusive, tu, quando fez a tua palestra para os convidados, tu disse, não me pergunta sobre a quântica. Essa parte eu até fui numa, né? Mas, gente, foi interessantíssimo, né? Pensar, mas pensar nessa revolução, eu saí muito convincente, né? E não sei se aí tá a graça do presencial, e não só de ler tudo na internet, né? De realmente escutar, e daí eu achei muito... Eu fiquei impressionada como esse norteador de conteúdo, que foi, então, a longevidade e saúde social com as interações de tecnologia, elas permearam cada trilha, né? Eu saí de uma sobre o futuro, tá? E fui, claro, vai da escolha também do participante. E fui numa outra que eu vi um app sobre o futuro, que eu comentei, da Future Is You, do MIT, em fase beta, né? Então, com lá esses pesquisadores super nerds, assim, super inteligentes do MIT, fazendo o teste desse app, que conectava como uma resposta completamente prática à questão da saúde social no futuro. O que eu preciso fazer agora para lá eu estar assim, né? Então, ele vai cruzando os teus desejos com os teus inputs que tu coloca ali com o que tu pode realmente te tornar a partir disso. Então, assim, achei muito, muito incrível como primeira vez participante que realmente tem aí um direcional de conteúdo muito claro, que na grande maioria estava presente na fala, às vezes, de um painel de e daí tu entendia, sabe, a conexão toda do evento de trazer esse tema. Tu saiu convencida que etarismo é um palavrão ou não? Boa pergunta. Eu saí convencida de que não deve ser, né? As pessoas usam, mas não pode ser, gente. Não é. Quer dizer, é o termo porque foi usado para isso, né? Porque a idade não pode ser. Mas o termo acaba sendo, né? Como outros termos. Eu estava até dizendo, né? Poxa, por que eu chamei tanta gente de nerd quando eu tinha 15 anos e eu não me tornei um nerd, né? Um nerd. Porque era um palavrão quando que todo mundo estava em cima daquele palco. São os maiores nerds do mundo. Mas as pesquisas em relação à longevidade, saúde social, né? E essa integração de tecnologia foram as que me deixaram mais motivadas e menos assustadas, né? Embora toda outra parte de a gente realmente, né? Enfim, não precisar de muitas coisas que a gente precisa hoje, né? Deixar a parte técnica com a inteligência artificial é levemente assustador também, né? Tu diria que como diz o americano, Ui e Ai vão se juntar ou Ui e Ai não vão se juntar? Sim, acho que tem que se juntar. Acho que tem que se juntar, né? Como é a realidade, a inteligência ampliada, né? Isso aí, a nossa inteligência com a inteligência. E eu saí muito. Isso que eu estava comentando, né? A graça do presencial. Talvez eu saí muito. Esse poder que tem 8 dias intensos de conteúdo, de 4 a 5 palestras por dia, né? Eu escolhi estar muito dentro. Eu escolhi estar muito dentro dos conteúdos, né? Então, eu escolhi estar dentro do Convention Center, dentro dos hotéis. Eu estava realmente focada em escutar os maiores do mundo, né? Então, para isso que eu fui, claro, fazer o meu, né? Fazer ali final do dia o networking, o happy hour, mas o meu foco era o conteúdo mesmo. Mas o que eu vi muito de que talvez esse poder de uma semana concentrar essas falas e entender que, de fato, não é papo de internet, né? É uma revolução, como foi, né, lá a industrial, como foi os primeiros gráficos da Microsoft, e que a gente está nessa ponta do iceberg mesmo, e a transformação é gigante. Acho que a única grande lição que a gente tem disso é que essa revolução é de segundos, né? É uma revolução que a cada estalo de dedo
né? Não foi como da máquina a vapor, né? Que foi a última que nós tivemos. Né? Essa revolução que nós estamos vivendo é uma revolução que mexe muito conosco, porque o caminho. Sim. Qual o caminho? Né? Eu tenho certeza que tu não voltou convencida de que tu... Não, com certeza não. E o que me deixou, vou te passar esse link depois, né? Vale a pena todo mundo buscar na internet essa palestra, que eu não assisti ao vivo. Eu assisti esses 3, mas separados, e depois teve uma ao vivo, porque um convidado faltou, e a Amy Webb, a futurista, né, que tem a empresa, enfim, a palestra mais esperada do festival, em termos de tech trends, né, é da Amy Webb. E o Frederic, ex-Google, que fala a Amy Webb trouxe esse reporte de 1000 páginas, né, que está super, enfim, muito completo, interessante, sobre futurismo e tech. E ele, o Frederic, ex-Google, foi o criador do Google Innovation Lab, ele trouxe que o futuro não existe previsão. E daí a Esther Perel, maravilhosa, que eu queria ter visto ao vivo, mas bati com o nariz na porta, porque, enfim, 6.000 pessoas na fila para 2.000, que nem na Michelle Obama, ela colocou os dois. E ela sabia que ia dar confronto. E não deu 1 minuto, tá incrível o vídeo, eu assisti 2 vezes, para colocar em confronto e eles começarem um debate, assim, que rolou até um clima hostil mesmo, né? Pode ser que estavam atuando, mas não parecia, porque a Amy Webb não parece atuar. Ela trouxe lá e ele disse, gente, não, é completamente subjetivo, não existe previsão. E ela, não, tá aqui, ó, 1000 páginas de previsão. E eles discordaram, e aí a Esther Perel disse, gente, tá tudo bem discordar. O problema é que as pessoas hoje acham que a discórdia é algo, né, negativo. Podemos e precisamos discordar para encontrar novos caminhos, porque não existe um só, né? E daí aquela frase que eles falaram muito, o futuro é moldável, né? Não é quadrado, não é redondo, não é um ou outro. E essa palestra desses 3 juntos, para mim, foi a resposta que não é resposta, foi assistindo eles juntos, em debate. Está conseguindo passar isso, Anny? Para os teus clientes, para os teus partners, para os teus players? Estou. Eu fiz um grande report que tu assistiu, e esse é o maior, assim, né? Eu estou fazendo nos principais clientes e adequando um pouquinho, então mais fashion, traz um pouquinho de fashion. Fiz um report para nossa operadora de saúde, construindo só highlights da saúde, e a gente vou apresentar ele lá no pessoal da Prefeitura de Gramado, Caxias, né? Para o sindicato, não é bem para o sindicato, para o trade de turismo, daí a gente adapta um pouquinho para falar sobre as experiências de entretenimento, né, então, e o urbano, né, a parte do futuro das cidades, algumas coisas que eu vi, e para o time, né, Nenê, é impressionante. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, mas eu tenho também genética da Nena, total, né, como tu vai aplicar isso? Na hora a gente tem que ter uma aplicação prática, o aprendizado só pelo aprendizado. Talvez eu até fosse, porque eu sou super da academia, eu adoro ler por ler, entre aspas, né? Estudar por estudar também. Mas a gente vê, assim, como tem saída, como a gente começa a ver adequações e conexões, né? Então, eu estou numa reunião de estratégia ou de criação e vem algo super prático. Gente, YouTube e podcast foram os formatos falados no ano no festival. Olha só, a gente tem que rever nossa estratégia de YouTube para tal cliente passando por esse item. Ou TikTok, por que a gente não está com essa marca ainda? E daí do fórum de e-commerce ano passado, eu saí colocando em pauta plano de TikTok para comunidades, na pauta de todos os socials. Então, saiu um plano. Então, assim, sim, a gente consegue no dia a dia, né, fazer muita conexão. Se tu tá... Tu falou uma palavra importante agora, comunidades. E aí? Tu acha que nosso caminho como comunicadores e como publicitários, este é o nosso share? Nossa, eu acho muito, né, Nenê? Eu acho que é bem mais difícil do que fazer, né? Fazer isso, porque se conectar com grupos, né, com os nichos ou com comunidades. Então, eu via assim, ok, a pauta principal é fashion, mas e o que os gamers estão falando sobre moda, né? No caso da Crocs, né, que eu assisti o case lá, ou da Adidas, que eu assisti também, da Patagônia. A Patagônia, né, com a missão de salvar o mundo através, né, de uma marca, de uma produção sustentável, etc. Como se conectar com esses grupos tão diversos e
E, ao mesmo tempo, falar com muitos. Então, aí veio a inteligência artificial também para nos dizer, não, olha só, através do algoritmo, através da produção dessa inteligência artificial, a gente consegue falar de forma personalizada com muitos. Essa é a promessa, né? Essa é a promessa na publicidade, o que pode, de fato, nos impactar em mudança, né? Pra gente conseguir falar com os gamers, falar com o pessoal da beleza, falar com os maduros, falar sem ter aquela logística tão braçal que era o marketing direto, né? O que foi, porque é mais difícil. Essas afirmações que tem hoje, puxa vida, aquilo que eu fazia em uma semana com a inteligência artificial, eu estou fazendo em 2 horas, né? Ou com a inteligência artificial, 90 mil empregos serão sufocados, mas em compensação daqui a 10 anos, 150 mil empregos serão concretados. Isso tudo ainda... Não acho que é meio leviano falar em tudo isso? Me parece que a gente está ainda, né? De novo, na pontinha do iceberg, até do debate, né, Nenê? Eu estava falando com um cliente meu de um assunto que eu escutei no Summit, num palco, né? Que eu diminuí, um empresário contando que diminuiu o custo do mesmo segmento do meu cliente, custo operacional em 23% com a inteligência artificial. E o meu cliente, bolhufas, impossível. Isso é porque ele quer captar investimento, ele está ali no palco para dizer... Eu falei, caramba, se a gente diminuir o custo operacional das nossas empresas em 23% e era com o ChatGPT. Caramba, estamos feitos, né? Os negócios estão lucrativos num piscar de olhos e tal. Então, assim, acho que é muito... né? Muito palco ainda, né, Nenê? É muito palco, né? Esse meu cliente disse, Miguel, ele me colocou Miguel. Eu achando que eu tava assim, né, gerando uma informação de primeira, de ponta para ele. Isso, sabe que essas coisas assim... Eu me lembro quando tudo isso surgiu, a gente apresentava as coisas e o pessoal dizia assim, medo. Né? Eu acho que essa palavra, medo, está cada vez mais viva, sabe? Porque eu não posso afirmar, sabe? Eu não tenho convicção ainda de que essas coisas realmente vão para o caminho correto ou vão para aquilo que todo mundo está almejando, entende? Essa briga, por exemplo, tu tem vários clientes nesse sentido, essa briga entre varejo e marketplace, entende? Sim. Né? O físico e né? Sim. Como é que fica tudo isso? Né? Eu acho que nós ainda não estamos cuidando das nossas aldeias, sabe? Então, quando tu entra em algum lugar, eu cito um exemplo que eu tenho de vida, entende? Eu tenho um cartão de uma determinada empresa há mais de 30 anos, né? E esse cartão nunca me deu bom dia. Né? O máximo que ele faz é aumentar o meu potencial de compra. Mas ele nunca me deu bom dia. Ele nunca disse, teu vinho chegou. Ele nunca disse alguma coisa que possa me agradar ou que possa me fazer ir mais lá. Né? Em compensação, eu tive num outro cliente, um player desse, né? Em que o cara me deu um carrinho, porque eu tenho dificuldades de mobilidade. Ele me deu um carrinho, ele me deu uma atendente e ele fez as compras junto comigo. Esse cara não me conhecia, não sabia quem eu era. A única coisa que ele sabia é que eu tinha dificuldades para me locomover. Né? Em compensação, esse cliente, que é um cliente de sucesso, que está aí há 50 anos no mercado, 90 anos, não sei o quanto, não consegue me dar bom dia. Então, eu fico pensando como é que tu supera tudo isso, né? Ou tá legal, é assim mesmo. Né? Eu não quero mais barriga no balcão, eu não quero mais te dar bom dia. Eu quero ter uma loja
limpa, bonita, que tu vai lá, compra, e se ficar satisfeito, legal, se não ficar satisfeito, tudo bem, e vai embora. Entende? Quantas lojas tu entra, quantos lugares tu vai em que o atendente nem sabe que tu está dentro da loja, né? Então, quando se discute tudo isso, tu citou até um exemplo na tua palestra que o Oswaldo fez tu ver um comercial da Elis Regina, da Kombi, da Volkswagen, né? Então, quem vê por trás de tudo, de todo aquele comercial, o sofrimento que teve a agência de propaganda em fazer aquele comercial, tudo que ela enfrentou em termos familiares, etc, para dizer, cara, vendeu a Kombi, ainda a Kombi? Foi essa a ideia de dizer que a Kombi ainda é um utilitário que vai, sabe? Não sei. Foi bonito? Foi bonito. Eu vi Elis Regina cantando? Vi. Legal. Mas será que é isso que nós queremos? Sabe? Eu estou em dúvidas com uma porção de coisas, e eu acho que tu, como uma mulher criativa, uma escritora, etc., deve ter muito mais isso. Né? Sentir muito mais essas não presenças no mercado. Né? Por exemplo, me encanta a pegada, porque eu acho que tem uma pegada certa. Entende? Uhum. Me encanta a pegada. Legal. E cada vez que eu vejo a pegada, eu comprei pegada. Né? Por quê? Porque me encanta. Né? Mas a Kombi não me encanta. Vai me encantar porque foi feito com inteligência artificial? Não, né? É só não é um meio, é só um... É exatamente isso, entende? Então, eu entendo assim que tem uma forçada de barra muito grande, entende? Sim, temos que aderir. Eu não critico, eu acho que nós temos que evoluir, não há nem dúvida disso. Sim. Nós temos que aprender cada vez mais, como diz, nós temos essa fome, essa ganância de querer aprender, mas eu tenho as dúvidas de como funciona isso aí, né? De como as coisas... Por exemplo, se discute agora que rede social não vende. E aí? Nos últimos 10 anos, a gente botou todo o dinheiro nelas. Todo mundo foi para isso. Sim. Né? Enlouqueceram. Sim. Né? Eu estava pensando, o ser humano precisa ter um hype, né? O hype, né? Que a Gen Z fala, né? O hype da vez é a inteligência artificial. E eu acho que ela só é realmente ainda muito incipiente, mas vai, né? Tá aí, o calendário mostrando aí as inovações do mundo, tá aí, enfim, evoluindo rápido demais, cheio de problemas. Eu vi uma amiga minha que agendaram uma consulta com a Meta IA pelo WhatsApp, achando que estavam falando com o robô da clínica dela, sendo que ela não tem robô na clínica. Uma amiga de Novo Hamburgo, ela botou todos os prints, compartilhou tudo, impressionante. A pessoa agendou a paciente uma polossonografia pela IA. E apareceu no consultório às 8 da noite. E a secretária do consultório estava lá e disse, não, mas eu não tenho requisição da doutora. Não, mas está aqui. Ela mostrou os prints da IA. E a minha amiga estava tão brava. Ela disse, não adianta, a gente burra não pode usar a inteligência, tem que ser proibido. Ela estava nervosa, né? O CRM dela está em jogo. E a secretária dela não conseguiu contato com ela, a médica, mas autorizou pela Unimed. A pessoa fez o exame, né? É impressionante, tá? Porque ela printou tudo. Ela fez tudo conversando com a IA do WhatsApp ali da Meta, sem nenhuma interação, sem nenhuma requisição médica, etc. E daí duas pessoas caíram. Então, assim, essa questão da privacidade, da seguridade, né, da segurança, etc. Tudo. Então, acho que a gente tem aí um caminho grande e concordo que é muito barulho para a prática de algumas coisas, né, em algumas áreas, né, em outras é nítido que a gente já tem, né, revoluções grandes, né. Meu marido estava dizendo, amor, fiz um plano aqui com o ChatGPT porque tu não tá tendo tempo para mim, né? Eu não tô tendo tempo pro cliente de casa e eu quero te mostrar depois uma marca nova, enfim, que ele tá estruturando e ele tá impressionado porque ele foi fazendo perguntas certas e sofisticando. Mas, Nenê, eu acho que eu gostei demais do que tu falou sobre cuidar da nossa aldeia, né, Nenê? Acho que voltando, assim,
é sobre isso, né? Talvez essa marca que não dá o bom dia, vai lá ver o propósito dela, né? Eu desconfio até, né? De quem tu tá citando, porque acho que assim, talvez aí a gente volte para essa palavra um pouco cansada, propósito, ok, as pessoas vão só para trabalhar, as pessoas querem fazer um bom trabalho, não querem ter mesa de ping-pong, não é ter a mesa de ping-pong para a gente falar sobre o ambiente de trabalho, mas de fato, aquele motivo pelo qual uma empresa existe, se for se relacionar com as pessoas, ela vai dar bom dia. Se for só vender a maior variedade, com corredores limpinhos, não. Então, acho que daí a gente volta para realmente cuidar de quem somos e o que queremos de fato, né? No meio disso tudo. Que eu concordo contigo, acho que a metade, talvez é como os investimentos, né, enfim, dispersos de mídia em tantos lugares diferentes. Ok, vou colocar um monte e vou pegar um pouco. Talvez a inteligência artificial, nesse momento, né, fazendo uma analogia, seja um pouco disso, né? Ok, tem tudo isso, o que eu vou pegar, o que vai fazer sentido e, de fato, resultado, né, do que só o hype da conversa, né? Pois é. Acho que Eu a acho gente que é tá isso aí. pegando uma parte, né? É isso. Não é tudo, isso. né? Não, concordo plenamente contigo. Tem que ir, né? Tem que botar a cabeça, tem que ir, tem que tentar aprender, tem que tentar saber o que vai acontecer. É o que tirar dali, né? O que extrair. Daí eu acho que a inteligência, como aquele dia na palestra lá na Protarg, tinha uma cliente minha veio me perguntar depois, nossa, o Nenê com essa mente brilhante, né? Olha só o que ele trouxe. Agora me fugiu exatamente qual foi o teu aporte, daqui a pouco eu me lembro. Geração, que faltou geração, acho que Sim. mas era alguma, a gente ficou conversando no Summit sobre isso, a Isabel, me falando lá da Dakota. E ela disse, gente, cara, é humano, entende? E ela te elogiando e tal, me falando. Falei, não, é isso, né? É a cabeça que tá ali interpretando, etc, né? Eu ia comentar só da feira de realidade aumentada lá em Austin. Tem a feira, enfim, as palestras, toda a parte de conteúdo, e tem a feira de negócios de produtos, né? Então, eu achei super legal que tu tirava o sangue, em 24 horas tu tinha um mapeamento inteiro. Eu tentei, mas já tinha terminado a sessão. Eu falei, eu quero, amanhã eu já pego o resultado por $25. Poxa, já sei 3 mil fazer isso no Brasil. Então, assim, algumas coisas que realmente estão bem legais, né? Principalmente para mim, na medicina. Mas, daí eu fui na parte daí a outra feira de realidade aumentada, né? Etc. Realidade expandida, imersiva. Usei um monte de óculos. Usei um óculos que eu achei um saco a história. Levantei isso aí em 5 minutos. Falei, ai, que vergonha, mas eu achei a história chata. Fui numa outra que era mais sensorial, então eu colocava óculos e dava em várias músicas, em várias salas com músicas, e eu tenho labirintite, a minha labirintite, fiquei controlando a ansiedade, pensando, é só tirar o óculos, tá tudo bem. Porque eu tava dentro de um monte de salas, não sabia pra onde ir, tentando relaxar, achei chato. E fui numa, que eu coloquei o óculos, apesar da labirintite, que tá controlado, coloquei o óculos e entrei no Planeta Otto. Fiz um vídeo lá de Austin. O Planeta Otto, ela falou, 30 minutos. 30 minutos? Será que eu invisto 30 minutos? Nenê, eu não consegui ir embora, porque a história era muito boa. Era um astronauta que ia colonizar um planeta e tinha um nativo, né? Então, falava sobre colonização, né? E esse astronauta caía, né? Enfim, dava problema no foguete dele, ele caía nessa terra desse nativo, que estava lá com o cachorrinho dele, um bichinho. E, enfim, ia contando toda essa história e até o final, né? Do que acontecia. A narrativa... Incrível. E, claro, a tecnologia estava legal, porque eu ficava girando. Sim. Eu bati numa pessoa, inclusive, porque eu me empolguei, eu queria ver o planeta de todos os lados. O gráfico era incrível, mas assim, ele podia estar na tela do meu computador, do meu tablet, que ia ser incrível igual. Ok, estava mais incrível a experiência, mais sensorial. Sim. Narrativa, né? Então, assim, eu fiz lá 3 experiências, ou 4, de realidade aumentada, e uma me marcou de assim... Eu terminei assim, sem fôlego, falando 25 minutos. Foram, uau, que história bem contada. Todo mundo está se queixando. O Rafa da Cher, que também é um rato de summits, né? Sim. Ele participa de todos. Ele lamenta que o óculos de tecnologia aumentada não seja acessível aos brasileiros, né? Que o custo é realmente fora da casinha, né? Quanto adquire um lá por 25, 30, 40 dólares, né? Em farmácia ou no supermercado, aqui as coisas ainda não chegaram a esse nível, né? Ele lamenta isso, porque ele diz que como é muito divertido. Tu fosse 4, 5, mas chegou num que te deixou
né? Absolutamente encantada. Em quantos mais tu poderia ter ido, né? Que poderiam te deixar encantada e também te Sim. deixar Eu desgostosa. lembrei agora que ontem eu levei meus filhos para assistir Minecraft e eu tava ali na tela do Moinhos, que, né, do lado da minha casa, então é prático, mas é uma tela pequena. E eu fiquei pensando, gente, eu morei em Londres em 2008 e já tinha uma tela que já era super oval e era incrível, e tu não via as laterais, né, do teatro, tu tava mais dentro. Mas ali o cinema é pequenininho e ele super cumpre muito bem. Mas eu fiquei imaginando os meus filhos com óculos. Eles iam estar dentro do Minecraft, que o filme era incrível, mas eu fiquei imaginando a experiência que eu tinha tido e eu contei pra eles, filho, ia ser assim, ó, tu ia olhar pra trás e tu ia continuar. E eles, mamãe, eu quero ver e tal. E eu, não, quando tiver aqui, né, os óculos, eu vou levar vocês pra verem. Mas é isso, né? Claro, tem lá o 3D nas outras salas. Mas acho que é isso, eleva nosso entretenimento a um nível mais, né, legal e sofisticado, enfim. Eu tive uma experiência muito bacana disso em Israel, num instituto que contava histórias de um presidente de Israel e todas as suas façanhas. Então, a narrativa era bacana, entende? E aí me atraiu. Em compensação, eu fui no outro que aconteceu exatamente isso. Pô, de novo, para quê? Né? Pô, mas será que isso é necessário para a realidade aumentada e tal, etc, etc. Mas sim, é uma realidade. E agora estamos falando muito sobre as premissas já. Uma amiga minha está aplicando para uma vaga de marketing internacional. Ela está fazendo várias aplicações. E vários já têm o pré-requisito, né? Conhecimento, enfim, o que é o avançado, né? Mas, enfim, conhecimento em inteligência artificial. Então, ela começou a estudar isso, né? Ela sempre foi gerente de marketing. E eu me lembrei de quando, em 2008, eu fui fazer o meu pós, faz tempo, gente, o meu primeiro pós lá em Londres, as vagas eram tudo para social media. E eu, gente, o que é social media? 2008 foi quando eu fiz minha conta no Facebook lá. E eu fui, mas eu não conheço isso. Será que eu posso aplicar? Porque daí eu fui trabalhar na Tangerine Design e tal, né, no estúdio de design. Mas eu olhava aquilo e achava que era muito mídia, muito técnico. Minha formação em mídia não é, né, tudo isso, não é tão... mas era social media, então eu falava tudo, daí comecei a entender, era para Facebook. Eu lembro que tinha anúncio impresso no jornal na Inglaterra, dessas vagas, e digital, né, nas agências de emprego, era só social media. E agora, essa minha amiga que tá aplicando, na época, porque eu apliquei agora, é a inteligência artificial, né, só a vaga disso, marketing e pessoas, né, capazes de... O que ela fala do chat? Fala, assim, lá na agência, né? Ela não trocamos muito especificamente sobre qual aplicação, mas lá na agência a gente já está com as assinaturas do ChatGPT Corp, né? Porque os nossos designers e outros profissionais já estão há mais de ano, assim, estudando e nos convenceram, assim, fizeram vídeos com modelos que eu caí, né? Eu falei, gente, que vídeo incrível. A gente tá com direito de imagem dessas modelos. Anne, essas modelos não existem, são todas feitas com IA. E elas são lindas, elas são maravilhosas, o produto ficou incrível. E uau. Então, acho que que eu tive um problema com isso, né? Eu escrevia minhas opiniões sozinho. Aí, com o chat, eu resolvi começar a consultar. Cara, vou falar sobre a Anne. Deixa eu ver o que diz aqui. Falou bem de mim. E aí, comuniquei isso. Disse, eu estou me baseando no... Teve uns 10, 15, 20 que pararam de me ler. Não é mais a tua opinião. Sim. Né? Tem que cuidar. Tem amiga minha que eu sei que não escreve e tal, conhecida. E que, às vezes, vai lá e passa uns textão, assim, um textão, né, no Instagram. E eu, gente... Total chat, assim, a gente vê as palavras, a gente vê, né, então, acho que a gente tem que ter esses cuidados, mas eu acho que o Perplexity, eu tô gostando muito do Perplexity, esse app, assim, ele, enfim, eu não sei exatamente o que ele faz diferença, mas ele é mais negócio, né, ele tem não é mais inventário, né, ele tem uma inteligência, de fato, lá, que é mais relacionada ao mundo, né, do marketing e dos negócios, então... E a tua equipe tá gostando mais... Tá mais no chat, DeepSeek e o Perplexity. Estão usando, assim, testando. Claro, daí tem uns mais específicos aí já de vídeo, né? E de outros que eles estão também... A gente está assinando alguns, a gente colocou lá, né? Nos custos, algumas assinaturas extras que o pessoal disse que vai usar mesmo. Essa mudança... Sabe que essa mudança que tu tá
que tu está colocando é muito importante, né? Eu acho que as agências tinham que comunicar aos seus clientes. Há uma queixa muito grande de que as agências não assinam mais pesquisas. Lembra que teve um grande tempo que tu tinha que ter Ibope, tu tinha que ter IVC, enfim, todas aquelas, né? Até para participar de licitações. Sim, a gente né? tem, inclusive, Né? ainda. De prefeituras, de não sei o que e tal. FENAC da vida e tal. Sim. Hoje, os investimentos estão sendo por esse lado que tu está contando, né? Então, as agências não tinham que contar isso. O quanto sai um chat, o quanto sai, hein? O quanto sai essas assinaturas todas para que o mercado possa saber e que as exigências hoje de uma licitação possam ser baseadas nessas predominâncias. Olha, tá aí um bom conteúdo aí pra gente levar para um Sinapro, etc, né, Nenê? Porque eu tava pensando há um ano atrás, quando a gente fez o primeiro encontro sobre um ano e meio atrás, a gente tem o Punch, que são eventos internos a cada 2 meses sobre assuntos, né, importantes. E teve inteligência artificial, então a gente trouxe os nossos meninos que mais entendem do assunto e, enfim, agora a gente quer fazer mais uma rodada do IA Day, mas eu fiquei um pouco receosa, confesso. Eu tava assim, já tava aqueles anúncios dizendo você, né, dono de negócio, não pode ficar para trás e tal. Eu falei, gente, ok, mas ficar usando o ChatGPT para criar campanha, ok, mockup, eu vou lá apresentar para o meu cliente mockup. E eu mesma estava receosa do uso, do tipo de uso, há um ano atrás. E agora eu fui entendendo que para algumas coisas ele realmente nos ajuda um monte, para defesa de ideia, etc. Conteúdo digital, algumas coisas. Fui entendendo que meus clientes, que eu estava mais receosa, porque, gente, eu vendo essa criatividade, né? Esse é o nosso valor. Mas eles também estavam querendo ver o que a gente estava fazendo com isso. E a gente começou a apresentar. A gente apresentou, essa aqui é do meu diretor de arte, essa é da inteligência artificial. E eu vi o Marcelo Nenenceu da Dakota, por exemplo, e outros clientes nossos bem entusiasmados de entender, claro, também questionando, então isso aqui vai custar 1/5 do tempo de uso da pauta. Não, mas é um brainstorming, a gente faz mais brainstorming. Daí começou um redator meu a fazer brainstorming com o chat. E eu tô toda desconfiada, me apresenta como que é esse brainstorming. Daí ele, olha só, tava falando sobre o que é paternidade. E olha pro caminho que ele me levou. E ele transcreveu o brainstorming com o ChatGPT. Isso já faz mais um ano atrás. E ele chegou numa ideia, através de um brain. Ele fez um brain, né? E ontem à noite eu estava num perfil desses, uma página falando sobre brainstorming com chat. Então a gente começou a dar mais ouvidos, eu e o Ricardo, né? Pra galera que tá na operação. E o uso, né? Que obviamente não é o uso de legendar post, publicação de Instagram. Para isso, né? A Protarite não existiria mais. Não é isso. É outro tipo de uso. Então a gente tá monitorando o uso. A gente está abrindo esses espaços de conversa, a gente está ouvindo mais do que falando, porque o meu time lá já entende muito mais do que eu, né, da aplicação prática. E, claro, monitorando muito, né, de novo, a segurança disso, das informações, né, que não mate a inteligência, né, que otimize o que é técnico e não o que é criativo. Mas eu acho incipiente. Ainda a conversa está no começo, né? Aquilo que tu disse de levar, por exemplo, eu critico muito o Sinapro, porque o Sinapro fica na mesma sempre. Não adianta discutir com o mesmo sempre. Entende? Fazer discussões com o mesmo mercado toda a vida não leva a nada. Sim. Tu tem que trazer o outro lado do balcão para te ouvir. Entende? E isso me parece que essa gestão do Sinapro não faz. Né? Ela só quer ouvir as agências. Não... Tem que ouvir o cliente, tem que ouvir o veículo, tem que ouvir toda a cadeia produtiva desse nosso negócio, né? Porque as agências vão bater na mesma coisa sempre. Tu está indo para um outro foco diferente. Mas é aquilo que eu levantei para ti agora. Esses custos aí não tem que ser, sabe? Essas pesquisas, isso aí não tem que ser colocado para o cliente, para que eles, sabe, possam avaliar isso, para um governo, para que ele possa avaliar isso. Cara, para de me pedir dados do SEMP, para de me pedir dados de Ibope, né?
Nenê, é bem, bem importante essa discussão, até vou levar ela para o Ricardo, né, também, que faz parte, porque eu comecei a provocar muito o time para buscar dados em reportes do TikTok, do Pinterest, do Hootsuite, vários. Falei, gente, como que a gente também tá munindo, né, os nossos planejamentos, os nossos clientes com dados que essas grandes techs, as big techs, etc., hoje fornecem, muitas vezes, e na maioria das vezes, mais dados que né, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, do que empresas de pesquisa tradicionais. Então, a gente começou a ter acesso a reportes que a gente não usava. E eu falei, caramba, olha a sofisticação desse reporte do Pinterest. No passado, eu estava lendo ele sobre estética e outras coisas, comportamento de consumo. Então, acho que sim, acho que tem outras fontes. Mas daí, Nenê, a minha crítica vai ser ampliada, a tua crítica, vou ampliá-la. Eu fui para o fórum do e-commerce e eu vi eu representando a ProTarget e mais 2 ou 3 agências. E o conteúdo daquele fórum em São Paulo, né, ano passado, tava assim, ó, de altíssimo nível. Palcos que vinham desde, né, marketplace até comportamento, muito marketing, muito comportamento de consumo. Mas daí tinha lá, agora no salto by salto, ok, SXSW o investimento é alto. Claro, mas assim, né, a gente tem agências, né, com o seu nível de investimento, não precisa ir todo ano, não precisa ir toda hora, mas assim, a gente via consultoria de branding, a gente via agência digital, ou mais, né, focado em digital, de aplicativos de todos os tipos, aplicações digitais, e a gente vê agências de publicidade. Não, a gente não vê nesses outros espaços, sabe? Então, eu trago muito mais, não fui para Cannes, tá? Meus pais já foram, etc. Não fui, mas eu acho que sim, né? Obviamente, toda a sua relevância. Mas a gente tem que buscar mais fontes, né? A gente Muito mais. Por exemplo, escutar. nós temos um mercado que cresce violentamente, assim como a internet cresceu em audiência, né? Hoje, depois da TV, é o segundo maior mercado para investimento. A OH cresceu violentamente. Cadê a pesquisa da OH? Cara, porque está numa esquina que passam 50 mil pessoas, isso resolve o teu problema? Não resolve o teu problema. Quem são essas 50 mil? Sim. Né? Sim, isso a gente também debate bastante. Tem uma diferença entre DOH e OH? A mídia OH quer virar televisiva hoje? O que está acontecendo? Eu acho que essas discussões, né? E outra coisa muito importante, Anny, o mercado não se adequou às novas mídias. Tu tem coisas feitas na internet, no Face, no YouTube e tal, que são coisas de revista Veja. Sim, total. Tu tem coisas na OH que tu põe num pedacinho de 7x3 o texto da Bíblia. Sim. E aí? Sim. Então, essas discussões, tu tá criando, tu tem novos meios que estão se posicionando no mercado. Mas tu tem certeza de que eles estão funcionando? Sim. Ou é uma enxurrada de plataformas que estão aí? Eu gosto com o pessoal que dizia o seguinte: no meu tempo, no tempo da tua mãe, tinham 5 players para 1 milhão de clientes. Hoje, tu tem 1 milhão de players para 5 clientes. Né? Será que, sabe, para esse 1 milhão aí, que tratamento tu está dando para esse 1 milhão de caras? Como é que tu faz uma coisa no YouTube? Como é que tu faz no TikTok? Como é que tu faz, sabe? E preocupa porque isso vai paralisando daí a tomada de decisão, né? Esses tempos a gente fez agora, em março ali, uma apresentação relacionada a isso, a DOH e OH, e até agora não saiu nenhuma autorização, entendeu? Daí o cliente, e às vezes fica todo mundo tão inseguro, o que é melhor, e pô, não faz nada. Enfim, é aquela questão, né? A tua mãe costumava dizer, né? Quando tinha que fazer mídia OH fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, Belo Horizonte, que era o mercado sapateiro, os frontlights tinham que ficar na frente da casa do representante, sabe? Para ele saber que estava sendo anunciado. Isso é uma loucura. E continua igual. Eu ia comentar. Continua igual. Não mudou muito, não. Não mudou muito, não.
sabe? E aí nós estamos falando de inteligência artificial. Exato. Olha o intervalo, né? A distância, o Essa gap distância, que tem. esse gap é impressionante. Está quase no subjetivo mesmo, né? No mundo idealizado aí e na prática, né? Gente pega a BR-116 e chora, né? E chora mesmo. Pô, gente, né? Foi-se? Estourou? Não, a gente tá com 50, né? Barbaridade. Você viu? Pode. Nós podíamos ficar aqui 3 horas, Nossa, 4 horas. É fácil falar com pessoa inteligente. Mas né? a gente já saiu com pauta pro Sinal, pauta pras agências, já saiu cheio de pautas novas. Isso que é bom. Aninha, querida, te agradeço. Sei que tu tá aqui Obrigada. embaixo do mau tempo, porque tu teve um problema sério com as tuas crianças, mas eu, cara, te agradeço de coração. E eu quero te dizer o seguinte, cada vez que eu te olhava aqui, eu olhava para tua mãe. Esse entusiasmo, essa vibração, essa coisa que tu tem, assim, de que, puta que pariu, sem tesão, não tem solução nenhuma, né? E dia 28, né? 28, né? 28 a gente tá junto de novo. De novo, né? vamos se enjoar. Vamos nos enjoar, não vamos. O Gavi vai te receber de portas abertas e eu tenho certeza que, de novo, tu vai abafar, né? E com essas tuas cabecinhas que não para. Já vou olhar, rever a apresentação ali, ver, porque o problema é eu incluir mais coisas. Exatamente. Fechar meia-noite falando. Obrigada, Nenê, foi um prazer. Beijo, gente. Até a próxima.